Olá, meu nome é Robin e completei 27 anos no mês passado. No dia em que tudo mudou, eu tinha acabado de assinar um contrato de 6 milhões de dólares com o Chicago Blaze. Eu estava no topo do mundo, pronto para compartilhar meu sucesso com minha família, apesar do nosso relacionamento complicado. Nunca imaginei que minha irmã Vanessa me empurraria a escada abaixo por ciúmes. Definitivamente, nunca pensei que acordaria sozinha em uma cama de hospital, abandonada pelo meu próprio sangue. Antes de contar como passei de assinar um contrato que mudaria a minha vida a acordar em uma cama de hospital, me conte de onde você está assistindo. Deixe um comentário e inscreva-se se quiser ouvir histórias que te lembrem porque família nem sempre é feita de sangue. Cresci em um bairro de classe média em Boston com meus pais, Kenneth e Linda, minha irmã mais velha, Vanessa, de 32 anos, e meu irmão mais novo, Noah, de 23. Vistos de fora, parecemos a família americana perfeita. Mas as aparências enganam. Desde que me lembro, sempre houve uma hierarquia tácita em nossa casa. Vanessa era a criança de ouro. Noah era o caçula da família. E eu estava em algum lugar no meio, frequentemente esquecido ou ignorado. Meus pais compareciam a todos os recitais de piano e exposições de arte de Vanessa, elogiando seus talentos medíocres como se ela estivesse destinada à grandeza. Enquanto isso, meus jogos de basquete eram um incômodo, algo que eles só assistiriam se nada melhor estivesse acontecendo naquele dia. Basquete não é uma carreira de verdade para uma menina, meu pai dizia, desdenhosamente, sempre que eu mencionava meus sonhos. Você deveria se concentrar em algo prático, como sua irmã. Vanessa sabia que tinha esse poder sobre mim, o apoio incondicional dos nossos pais, e o usava como uma arma. Quando éramos mais novas, ela quebrava as próprias coisas e me culpava, o que resultava no meu castigo. À medida que crescemos, suas táticas se tornaram mais sofisticadas, mais manipuladoras. Ela fazia comentários sarcásticos sobre minha aparência quando amigos vinham à minha casa ou convenientemente se esquecia de me contar sobre os planos da família. Ah, a mamãe não te contou que íamos jantar na casa da vovó hoje à noite? Ela dizia com falsa inocência, sabendo muito bem que deveria me passar a mensagem. Aos 16 anos, percebi que, se quisesse alguma coisa na vida, teria que trabalhar duro para consegui-la. Consegui um emprego no supermercado local, repondo as prateleiras depois da escola e nos fins de semana. Economizei cada centavo, sabendo que meus pais priorizariam a bolsa de estudos da Vanessa em detrimento da minha. Enquanto eles pagavam para ela frequentar uma escola de arte cara em Nova York, candidatei-me a bolsas de estudo e trabalhei em vários empregos para pagar a faculdade estadual. O basquete era minha fuga, minha paixão e, eventualmente, minha passagem para fora. Eu treinava por horas depois da escola, muitas vezes sozinho na quadra comunitária, aperfeiçoando minha técnica por meio de inúmeros exercícios. Quando chovia, eu ainda estava lá, com a água deixando a bola escorregadia e difícil de controlar. Mas eu nunca desisti. O som da bola batendo no asfalto molhado, o rangido dos meus tênis na quadra, o farfalhar da rede quando eu fazia uma cesta perfeita, tudo isso se tornou a trilha sonora da minha determinação. Foi durante um desses treinos solitários na chuva que a treinadora Sofia me notou pela primeira vez. Ela tinha 42 anos, era durona como pedra, com o tipo de atitude prática que impunha respeito. Ela parou seu sedã azul surrado, abaixou o vidro da janela e me observou por 20 minutos inteiros antes de se aproximar. Você tem talento natural, disse ela, não como um elogio, mas como uma simples declaração de fato, mas talento sem disciplina é inútil. Se você estiver disposto a se esforçar mais do que jamais trabalhou na vida, posso ajudá-lo a transformar essa habilidade bruta em algo especial. Sofia se tornou mais do que apenas minha treinadora. Ela se tornou a figura materna que eu sempre desejei. Ela me levou ao limite, acreditou em mim quando eu mesma não acreditava e nunca tratou meus sonhos como nada menos do que metas alcançáveis. Sob sua orientação, me transformei de uma jogadora talentosa, mas sem foco, em uma atleta disciplinada com potencial real. Olheiros universitários começaram a aparecer nos meus jogos durante o último ano. Recebi várias ofertas de bolsas de estudo e aceitei uma de uma escola da Divisão 1 com um forte programa de basquete feminino. Meus pais mal reconheceram essa conquista. Acho que isso vai nos poupar algum dinheiro, comentou minha mãe quando mostrei a eles minha carta de bolsa de estudos, como se esse fosse o único valor do que eu havia conquistado. Foi na faculdade que conheci Marcos. Ele estava no primeiro ano de direito quando nos encontramos, literalmente, no café do campus.
Eu estava com pressa para o treino, e ele estava enterrado em um livro de direito constitucional, e nossa colisão fez com que meu isotônico derramasse em suas anotações. Eu esperava raiva, mas em vez disso recebi um sorriso que fez meu coração disparar. Agora tenho uma desculpa para reescrever isso, brincou ele, apontando para as páginas manchadas de roxo. Sinceramente, eu estava procurando qualquer motivo para dar uma pausa. Marcos era diferente de qualquer pessoa que eu já tivesse conhecido. Ele vinha de uma família amorosa e solidária e não conseguia entender a dinâmica que eu descrevia com a minha. Ele frequentemente ouvia, incrédulo, enquanto eu contava histórias da minha infância. Isso não é normal, Robin, dizia ele. As famílias devem se apoiar, se fortalecer, não se destruir. Com o apoio emocional de Marcos e a orientação contínua de Sofia, prosperei na faculdade. Tornei-me um jogador estrela, quebrando vários recordes escolares e ganhando a atenção de olheiros profissionais. Minha formação em gestão esportiva me deu um plano B, mas meu coração estava decidido a jogar profissionalmente. Enquanto isso, minha família continuou com seu padrão de indiferença. Eles assistiram a exatamente 2 dos meus jogos universitários em 4 anos. Vanessa havia voltado para casa depois de fracassar como artista em Nova York e estava trabalhando em uma galeria local, reclamando constantemente de como seu talento era pouco valorizado. Noah seguia os passos do meu pai, estudando administração e já demonstrava sinais de que adotaria uma atitude de desdém em relação à minha escolha de carreira. Apesar da falta de apoio deles, continuei determinada a ter sucesso, não para provar que estavam errados, mas para provar a mim mesma que eu era digna do sonho que vinha perseguindo há tanto tempo. Cada rejeição, cada comentário desdenhoso, cada jogo perdido só alimentava minha determinação. Eu conseguiria, com ou sem eles. E ao entrar no meu último ano de faculdade, com olheiros profissionais assistindo regularmente aos meus jogos e meu nome sendo mencionado em conversas sobre a próxima geração de estrelas do basquete feminino, comecei a acreditar que todos aqueles anos de trabalho duro, todos aqueles dias chuvosos em quadra, todas aquelas manhãs cedo e noites de treinamento estavam finalmente prestes a dar resultado. O que eu não sabia na época era que meu maior desafio não viria da quadra, mas das pessoas que deveriam me amar mais, as pessoas que compartilhavam meu sangue, mas não meus sonhos, as pessoas que preferiam me ver fracassar a ter sucesso em meus próprios termos. O jogo que mudou tudo aconteceu durante o Campeonato Nacional Universitário. Estávamos perdendo por 2 pontos faltando 10 segundos no relógio. A bola chegou até mim na linha de 3 pontos, e o tempo pareceu passar mais devagar. Eu conseguia visualizar cada opção, a posição de cada jogador, como se a quadra tivesse se transformado repentinamente em um tabuleiro de xadrez, e conseguia antecipar cada movimento possível. Fingi um passe para meu companheiro de equipe na direita, girei para a esquerda e me lancei em um arremesso de salto no momento em que o alarme tocou. A bola fez um arco no ar e toda a arena ficou em silêncio. Quando ela passou pela rede, a torcida explodiu em um rugido que ainda consigo ouvir em meus sonhos. Tínhamos vencido o campeonato e eu tinha marcado a cesta da vitória. Aquele momento foi capturado por dezenas de câmeras, reprisado em canais de esportes de todo o país. E, de repente, meu nome estava na boca do povo. 3 olheiros se aproximaram de mim depois do jogo, com cartões de visita estendidos, promessas de um futuro brilhante pairando no ar entre nós. O mais persistente era o do Chicago Blaze, um time que vinha enfrentando dificuldades nas últimas temporadas e buscava novos talentos para revitalizar sua escalação. A oferta inicial deles era boa, mas Marcos, que tinha acabado de passar no exame da OAB e trabalhava em um escritório de advocacia esportiva, me aconselhou a negociar. Eles querem você mais do que demonstram, disse ele, revisando os termos do contrato. Esta é apenas a posição inicial deles. Podemos pressionar por melhores condições. As negociações se estenderam por 3 meses, com ofertas e contrapropostas se alternando. Cada vez que o Blaze voltava com uma nova proposta, Marcos a analisava com atenção, destacando áreas em que ainda poderíamos melhorar os termos. Foi um período estressante, cheio de incertezas e dúvidas. E se eles retirarem a oferta completamente? Perguntei a Marcos certa noite, com a ansiedade me mantendo acordado. E se eu estiver forçando demais e eles decidirem que não vale a pena? Eles não vão desistir, ele me garantiu, com sua confiança inabalável. Você é o melhor novato em potencial desta temporada. Eles precisam de você mais do que você precisa deles. A treinadora Sofia também me apoiou durante esse período.
Ela tinha contatos na liga profissional e sempre me assegurava que o interesse de Chicago era genuíno. Eles estão construindo a estratégia em torno de você, ela me disse. Já começaram a criar jogadas que destacarão seus pontos fortes. Acredite, eles não vão a lugar nenhum. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade de idas e vindas, chegamos a um acordo: $6 milhões ao longo de 3 anos, com bônus de desempenho que poderiam adicionar outros $2 milhões. Foi mais do que eu jamais sonhei ser possível, uma validação de cada sacrifício, cada hora de treino, cada momento de dúvida que superei. O dia em que assinei o contrato foi surreal. O presidente do time, Charles Wilson, uma lenda do basquete mundial, me recebeu pessoalmente no Chicago Blaze. Câmeras dispararam enquanto apertávamos as mãos, e eu me esforcei para manter a compostura, para não deixar as lágrimas de alegria e alívio rolarem diante de todas aquelas pessoas importantes. Bem-vindo à família, Robin, disse Charles, com um aperto de mão firme e o sorriso genuíno. Acreditamos que você vai ajudar a levar este time ao campeonato. Ao sair da sede do Blaze, com o contrato assinado e o futuro garantido, senti uma estranha mistura de emoções: orgulho pelo que havia conquistado, entusiasmo pelo que estava por vir, mas também uma tristeza persistente por não ter ninguém da minha família com quem compartilhar aquele momento. Apesar de anos de negligência e rejeição, uma parte de mim ainda ansiava pela aprovação deles, pelo reconhecimento deles. E naquele momento de triunfo, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. Decidi voltar para casa e compartilhar a notícia com minha família, na esperança de que talvez essa conquista, esse sucesso inegável, finalmente os fizesse me reconhecer. Antes de ir para Boston, fiz uma chamada de vídeo com Marcos do meu quarto de hotel. Tem certeza disso? Perguntou ele, com preocupação evidente na voz. Você sabe como eles são. Não quero que eles estraguem esse momento para você. Preciso tentar, eu disse. Talvez desta vez seja diferente. Talvez agora eles finalmente se orgulhem de mim. Lembre-se, aconteça o que acontecer, está é a sua conquista. Ninguém pode tirar isso de você. E eu estou incrivelmente orgulhosa de você, Robin. Suas palavras aqueceram meu coração, mas eu ainda sentia aquela atração, aquela necessidade de compartilhar meu sucesso com as pessoas que me conheciam há mais tempo, mesmo que nunca tivessem me visto de verdade. Parei em várias lojas antes de ir para a casa dos meus pais, escolhendo presentes atenciosos para cada membro da família. Para o meu pai, um relógio caro que ele estava de olho há anos; para minha mãe, uma bolsa de grife da sua marca favorita; para Vanessa, um colar de um designer de joias da moda; para o Noah, o console de videogame mais recente sobre o qual ele tanto falava. Imaginei a reação deles, a surpresa e a alegria não apenas com os presentes, mas com a notícia de que eu, a filha do meio esquecida, havia conquistado algo extraordinário. Talvez agora eles vissem que meu caminho, embora diferente do que haviam imaginado para mim, era válido e digno de respeito. Enquanto dirigia em direção à casa onde cresci, a esperança e a ansiedade lutavam em meu peito. Ensaiei o que diria, como contaria a eles sobre o contrato, sobre o futuro que se abria diante de mim. Imaginei abraços, parabéns, talvez até um jantar de comemoração em família. O que eu não conseguia imaginar, o que nunca vi chegando, era o ciúme, o ressentimento e a violência que acompanhariam meu sucesso. Ao entrar na garagem da casa da minha infância, não fazia ideia de que estava prestes a vivenciar a traição mais sombria da minha vida nas mãos das pessoas que mais deveriam ter me amado. O aroma familiar do pot-pourri de canela da minha mãe me atingiu quando abri a porta da frente. A casa parecia exatamente a mesma de sempre, desde as fotos de família enfeitando a parede da escada até os móveis desgastados, mas limpos, na sala de estar. Por um instante, a nostalgia me invadiu, lembranças de momentos da infância, quando as coisas eram mais simples, antes que a dinâmica familiar se solidificasse em seu padrão tóxico atual. Olá, chamei, colocando no chão as sacolas de compras cheias de presentes. Tem alguém em casa? Minha mãe saiu da cozinha, enxugando as mãos em um pano de prato. Sua expressão mudou de surpresa para um sorriso forçado quando me viu. Robin, não estávamos esperando você, disse ela, com o tom de voz deixando claro que minha visita inesperada era um inconveniente. Eu queria surpreender vocês, respondi, tentando manter a voz leve, sem deixar que a recepção morna dela me desanimasse. Estão todos aqui? Seu pai está assistindo televisão na sala. Vanessa e Noah devem chegar em casa logo. Ela olhou para as sacolas de compras.
O que é tudo isso? Só alguns presentes. Tenho boas notícias e queria compartilhá-las com todos. Meu pai apareceu na porta, com o controle remoto ainda na mão, parecendo levemente irritado por ter sua rotina noturna interrompida. Robin, ele respondeu com um aceno de cabeça. O que te traz de volta? Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu e Vanessa entrou, seguida de perto por Noah. Os olhos de Vanessa se estreitaram ao me ver, enquanto Noah pelo menos conseguiu esboçar um pequeno sorriso. Reunião de família, disse Vanessa sarcasticamente, deixando as chaves na mesa lateral. Qual é o evento? Tenho uma coisa para contar a todos, disse eu, com o coração disparado, numa mistura de entusiasmo e apreensão. Podemos nos sentar juntos por alguns minutos? Reunimos-nos na sala de estar, um silêncio desconfortável nos envolvendo. Respirei fundo e comecei a compartilhar a novidade. Acabei de assinar um contrato com o Chicago Blaze, anunciei, sem conseguir disfarçar o orgulho. 6 milhões de dólares em 3 anos, com bônus por desempenho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As sobrancelhas do meu pai se ergueram levemente, o primeiro sinal de surpresa genuína que vi nele em anos. A boca da minha mãe abriu e fechou, como se estivesse com dificuldade para encontrar as palavras. Noah parecia genuinamente impressionado, enquanto o rosto de Vanessa estava completamente imóvel, os nós dos dedos brancos onde ela segurava a bolsa. 6 milhões de dólares, disse meu pai finalmente, com a descrença evidente na voz. Sim, confirmei, pegando uma das sacolas de compras. E eu queria comemorar com vocês. Trouxe alguns presentes. Presentes, repetiu minha mãe, com os olhos fixos nas sacolas. Comecei a distribuir os presentes, explicando cada escolha à medida que os distribuía. Meu pai examinou o relógio com uma mistura de apreciação e algo mais, algo que parecia quase ressentimento. Minha mãe passou os dedos pelo couro macio da bolsa de grife, com uma expressão indecifrável. Noah estava genuinamente encantado com o console de videogame, verificando imediatamente seus recursos. E então veio Vanessa. Ela abriu a caixa de joias lentamente, olhando para o colar lá dentro sem tocá-lo. Lembrei que você admirava esse designer quando vimos a coleção dele em uma revista no ano passado, expliquei, esperando ver um pouco de suavização em sua expressão. Em vez disso, fechou a caixa com um estalo e a colocou sobre a mesa de centro com cuidado deliberado. Que gentileza sua, jogar seu dinheiro fora, disse ela, com a voz transbordando de desdém. Deve ser bom se exibir assim. Vanessa, disse minha mãe sem muita convicção, mas sem nenhum tom de reprovação. Não, mãe, vamos ser sinceras pelo menos uma vez, continuou Vanessa, elevando a voz. A pequena Robin volta depois de assinar um grande contrato esportivo e acha que pode comprar nossa aprovação com presentes caros. Isso resume tudo? Senti meu rosto corar de mágoa e vergonha. Não era isso que eu estava tentando fazer. Eu só queria compartilhar minha felicidade com você. Sua felicidade, repetiu Vanessa, zombeteira, porque ela sempre gira em torno de você, não é? Mesmo quando você se vai, tudo é Robin isso e Robin aquilo, do seu precioso treinador e do seu namorado perfeito. Pobre Vanessa, presa em casa, trabalhando em um emprego sem futuro, enquanto a irmã se torna uma estrela do esporte. Ninguém fala de mim, eu disse, confusa com o desabafo dela. Quase não tenho notícias de vocês há meses. Certo, Vanessa riu amargamente. É por isso que tive que ouvir da senhora Jenkins, minha vizinha, o quanto devo estar orgulhosa da minha irmã bem-sucedida. É por isso que os clientes da galeria me perguntam se sou parente daquele jogador de basquete e ficam decepcionados quando descobrem que sou apenas a vendedora. A sala ficou tensa enquanto Vanessa continuava a desabafar anos de ciúmes reprimidos. Para minha surpresa, em vez de tentar acalmar a situação, meus pais começaram a ficar do lado dela. Você sempre teve um jeito de fazer tudo girar em torno de você, Robin, disse meu pai, colocando a caixa do relógio na mesa ao lado do colar descartado de Vanessa. Vindo aqui, ostentando seu sucesso, agindo como se todos devêssemos ser gratos por sua atenção e suas esmolas. Auxílios, repeti, atordoada com a acusação. São presentes. Achei que você ficaria feliz por mim. Feliz por você ter jogado fora anos de uma carreira que acabará no momento em que você se machucar, interrompeu minha mãe.
Feliz por você estar vivendo um sonho irreal em vez de construir algo estável e significativo, como sua irmã tentou fazer. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Em que universo Vanessa, que havia abandonado a faculdade de artes e estava trabalhando meio período em uma galeria, era responsável? Eu tinha um diploma, um contrato profissional, segurança financeira e, ainda assim, de alguma forma, ainda era retratada como a decepção da família. Eu também queria te dizer que estou planejando comprar uma casa nova, eu disse, tentando levar a conversa de volta para um tom positivo. Algo grande o suficiente para todos nós, se você quiser visitar ou até mesmo se mudar para mais perto de Chicago. Essa foi a coisa errada a se dizer. O rosto de Vanessa se contorceu de raiva. Agora você está se oferecendo para nos comprar uma casa, como se fossemos algum caso de caridade para você resolver com sua nova riqueza? Você tem ideia de como está parecendo condescendente agora? Não foi isso que eu quis dizer, protestei, sentindo a situação sair do controle. Só pensei que seria legal ter um lugar onde pudéssemos ficar juntos com mais frequência. Não precisamos do seu dinheiro nem da sua pena, disse meu pai friamente. Alguns de nós têm dignidade. A insinuação de que eu, de alguma forma, não tinha dignidade por ter trabalhado duro e tido sucesso na área que escolhi foi como um tapa na cara. Levantei-me, lutando contra as lágrimas. Eu não vim aqui para lutar. Vim compartilhar algo importante com as pessoas que eu achava que ficariam felizes por mim. Claramente, eu estava errado. Fui em direção à escada, com a intenção de ir para o meu antigo quarto e me recompor antes de sair. Vanessa me seguiu, com um rosto vermelho de raiva. Você sempre faz isso, ela disparou, elevando a voz a um grito. Se faz de vítima quando as coisas não saem do seu jeito. Pobre Robin, tão incompreendida, tão subestimada. Não vou tocar nada, eu disse, com a mão no corrimão. Só preciso de um minuto sozinha. Sozinha? Quer ficar sozinha? Tudo bem, gritou Vanessa. E antes que eu pudesse reagir, ela colocou as duas mãos nos meus ombros e me empurrou para trás com toda a força. O tempo pareceu passar mais devagar enquanto eu perdia o equilíbrio. Lembro-me da expressão de puro ódio no rosto de Vanessa, do suspiro de Noah, do terrível momento de imponderabilidade quando comecei a cair. Minha cabeça bateu na beirada de um degrau com um estalo nauseante, e uma dor explodiu em meu crânio. Caí pelos degraus restantes, meu corpo batendo em cada degrau com uma força de quebrar os ossos, até que finalmente parei no fundo, o mundo escurecendo ao meu redor. A última coisa que ouvi antes de perder a consciência foi a voz da minha mãe, fria e distante. Ela mereceu. 3 palavras que mudariam para sempre a minha visão da minha família. 3 palavras que confirmaram o que eu sempre suspeitei, mas nunca quis acreditar: eles não apenas deixaram de me amar, eles me desejaram mal ativamente. O bip constante de um monitor cardíaco foi a primeira coisa que percebi. O som penetrou na escuridão, puxando-me para a consciência, pulso eletrônico de cada vez. Minhas pálpebras estavam impossivelmente pesadas, como se tivessem sido coladas. Quando finalmente consegui abri-las, a luz fluorescente forte enviou punhais de dor através do meu crânio. Ela está acordando, disse uma voz feminina de algum lugar à minha direita. Vá chamar o Dr. Alexander. Tentei virar a cabeça na direção da voz, mas um colar cervical me manteve imobilizada. O pânico começou a tomar conta do meu peito quando percebi que não conseguia me mover direito. Tente não se mexer, disse a mulher, entrando no meu campo de visão. Ela usava um uniforme azul, e seu crachá identificava como Isabel, enfermeira. Você sofreu um acidente. Não foi um acidente, pensei. Minha irmã me empurrou. Minha família assistiu. Mas minha garganta estava seca demais para falar e, quando tentei, só consegui emitir um coachar rouco. Aqui, disse Isabelle, levando um canudo aos meus lábios. Pequenos goles. A água era a coisa mais deliciosa que eu já havia provado, refrescando minha garganta seca. Depois de alguns goles, tentei novamente. Há quanto tempo? Consegui perguntar. Você está inconsciente há 3 dias, respondeu Isabelle, com uma expressão compassiva. Você se lembra do que aconteceu? Antes que eu pudesse responder, um homem alto de jaleco branco entrou na sala, prancheta na mão. Senhorita Coleman, eu sou o Dr. Alexander. Que bom que a senhora está acordada. A senhora nos deixou preocupados.
A hora seguinte foi um turbilhão de perguntas, exames e informações devastadoras. Eu havia sofrido uma concussão grave, 3 costelas quebradas, um pulso fraturado e trauma na coluna. O médico estava particularmente preocupado com a lesão na coluna, explicando que poderia haver consequências a longo prazo para minha mobilidade. Mobilidade, repeti, pensando imediatamente no basquete. Será que vou conseguir jogar de novo? A hesitação do Dr. Alexander me disse tudo o que eu precisava saber antes mesmo de ele falar. É muito cedo para fazer qualquer afirmação definitiva. Você precisará de vários meses de fisioterapia, possivelmente cirurgia, dependendo da evolução das coisas. Esportes profissionais podem ficar fora de cogitação por algum tempo, talvez para sempre. As palavras me atingiram como mais uma queda da escada. Meu contrato, meu futuro, tudo pelo qual eu havia lutado, de repente pendurado por um fio. Fechei os olhos, lutando contra as lágrimas. Preciso ligar para o meu namorado, eu disse, e para o meu treinador. Eles precisam saber o que aconteceu. Claro, o Dr. Alexander assentiu. A enfermeira Isabelle vai lhe trazer um telefone. Mas primeiro, gostaria que entrássemos em contato com sua família? Ninguém veio nos visitar ainda, mas podemos entrar em contato com eles se você nos fornecer informações de contato. Suas palavras me arrepiaram. Ninguém estivera ali. Nem meus pais, nem meus irmãos, ninguém da minha família se dera ao trabalho de verificar se eu estava viva ou morta depois de ser empurrada a escada abaixo, na casa deles. Eles sabem o que aconteceu, eu disse baixinho. Eles estavam lá. O Dr. Alexander e a enfermeira Isabelle trocaram um olhar rápido, e eu pude ver as perguntas não formuladas em seus olhos. Antes que pudessem insistir em detalhes, pedi um tempo sozinha, alegando que precisava descansar. Na verdade, eu precisava de espaço para processar essa nova traição, essa confirmação de que a indiferença da minha família havia cruzado a linha da crueldade ativa. Mais tarde naquela noite, a enfermeira Isabelle voltou para verificar meus sinais vitais. Enquanto ajustava minha intravenosa, ela hesitou e então falou em voz baixa: eu não deveria estar te contando isso, mas achei que você deveria saber. Sua família veio uma vez, na primeira noite em que você foi internada. Eles não pediram para te ver. Só queriam pegar seus pertences pessoais, seu telefone, carteira, chaves. A política do hospital exigia que os liberássemos apenas para a família. Sinto muito. A revelação foi como uma facada no meu estômago. Eles não tinham vindo para me verificar, para ver se eu estava me recuperando, para se desculpar. Vieram buscar meus pertences, como abutres devorando uma carcaça. Obrigada por me contar, sussurrei, com as lágrimas finalmente se soltando e escorrendo pelo meu rosto. A enfermeira Isabelle apertou minha mão gentilmente antes de sair, e eu estava mais uma vez sozinha com os monitores apitando e o peso esmagador do abandono. Na manhã seguinte, a porta do meu quarto se abriu de repente e Marcos entrou correndo, com o rosto pálido de preocupação. Quando me viu, enfaixado e machucado, conectado a vários aparelhos, parou de repente, sua expressão mudando de preocupação para horror. Robin, sussurrou ele, atravessando o quarto em 3 passos largos e segurando cuidadosamente minha mão ilesa. Meu Deus, o que aconteceu? Estou tentando te ligar há dias. A represa se rompeu, e tudo veio à tona numa torrente de palavras, soluços e raiva. Contei a ele sobre a volta para casa, sobre os presentes, sobre o ciúme de Vanessa e a traição dos meus pais. Contei a ele sobre a queda, sobre acordar sozinha, sobre descobrir que minha família só tinha vindo para levar meus pertences. Marcos ouviu em silêncio, atordoado, apertando minha mão com mais força a cada novo detalhe. Quando terminei, ele estava literalmente tremendo de raiva. Vou fazê-los pagar por isso, disse ele, com a voz baixa e controlada, o que de alguma forma tornou a situação mais assustadora do que se tivesse gritado. Isso não foi um acidente. Foi uma agressão, e eles deixaram você aqui para morrer. Levaram meu telefone, percebi de repente. Você também tem tentado ligar para eles? Todos os dias desde que você perdeu nossa ligação, confirmou Marcos. Seu número caiu direto na caixa postal, e quando liguei para a casa dos seus pais, seu pai atendeu uma vez, disse que você não estava, e então pararam de atender. Eu estava prestes a registrar um boletim de ocorrência quando o hospital finalmente entrou em contato comigo, usando as informações de emergência que estavam na sua carteira e que encontraram no seu carro. Meu carro?
Eu tinha me esquecido dele, ainda estacionado na entrada da garagem dos meus pais, mais um pedaço de propriedade que eles provavelmente tentariam reivindicar. Tem outra coisa, eu disse, hesitando em expressar o pensamento que me assombrava desde que falei com o Dr. Alexander. O médico disse que talvez eu não consiga mais tocar. O contrato, o Blaze, tudo pelo qual trabalhamos, pode ter sumido. A expressão de Marcos se suavizou. Deixe que eu me preocupo com o contrato. Agora, concentre-se em melhorar. Resolvemos o resto depois. Mais tarde naquele dia, a treinadora Sofia chegou, vinda de Chicago assim que Marcos a chamou. Ao contrário de Marcos, ela não tentou esconder a raiva. Essas pessoas não são sua família, declarou ela, andando de um lado para o outro aos pés da minha cama. Família não faz isso uns com os outros. Para mim, eles estão mortos para nós. A equipe já está falando em anular o contrato, eu disse, expressando meu maior medo. Marcos tem tentado falar com a gerência, mas ninguém retorna às ligações. Deixe-os tentar, disse Sofia, com veemência. Temos opções legais, opções médicas. Isso não acabou, Robin. Nem de longe. À medida que o dia passava e o choque inicial começava a passar, uma nova emoção começou a se enraizar em mim, determinação. A mesma determinação que me impulsionou durante anos de prática, durante a faculdade, superando todos os obstáculos no meu caminho para o basquete profissional. Eu podia estar desanimado, mas não estava fora. Ainda não. Naquela noite, a enfermeira Isabelle chegou com notícias mais perturbadoras. Verifiquei sua documentação de admissão, disse ela, em voz baixa. Seu plano de saúde foi inserido incorretamente, quando tentamos verificar, descobrimos que sua cobertura foi cancelada. Ela hesitou. Houve alguns saques vultosos de sua conta bancária nos últimos 2 dias. O departamento financeiro do hospital sinalizou isso porque estavam tentando processar uma autorização de pagamento. O quê? Tentei me sentar, estremecendo com a dor que me percorreu as costelas. Isso é impossível. Sou o único com acesso a essa conta. A menos que alguém tenha seus cartões e sua senha, disse Marcos, sério. Ou se falsificaram sua assinatura nos recibos de saque. As peças se encaixaram com uma clareza nauseante, minha carteira, meu celular, minhas chaves, tudo em poder de pessoas que já haviam provado que me desejavam mal, pessoas que conheciam minhas rotinas, minhas senhas e possivelmente até minhas informações bancárias. Eles estão me roubando, sussurrei, a traição atingindo novos patamares que eu não imaginava serem possíveis. Afinal, eles estão me roubando enquanto estou no hospital. Marcos apertou o maxilar. Vou ligar para o banco agora mesmo. Congelar suas contas. E depois vou chamar a polícia. Isso acaba hoje. Quando ele saiu para fazer as ligações, deitei-me nos travesseiros, uma estranha calma me invadindo. A dor ainda estava lá, tanto física quanto emocional, mas agora acompanhada por uma resolução fria e clara. Minha família finalmente havia mostrado sua verdadeira face, sem sombra de dúvida. Não haveria mais busca pela aprovação deles, nem mais esperanças de reconciliação. Eles haviam feito a escolha deles, e agora eu faria a minha. Quando Marcos voltou, sua expressão me dizia que ele tinha más notícias. O prejuízo é enorme, disse ele. Eles esvaziaram sua conta corrente, estouraram o limite do seu cartão de crédito. Até tentaram acessar sua conta de investimentos, mas, felizmente, isso exigiu uma verificação adicional. Quanto? Perguntei, com a voz firme. Quase $80.000, no total. Fechei os olhos, absorvendo o golpe final. Então, os abri novamente, encontrando o olhar de Marcos diretamente. Quero prestar queixa, disse eu. Todos eles. Vanessa por agressão. Todos eles por roubo. Quero que eles enfrentem as consequências do que fizeram. Marcos assentiu, com um sorriso sombrio se espalhando pelo rosto. Eu esperava que você dissesse isso. Já tenho um amigo de prontidão no escritório do promotor. Ao cair da noite e o horário de visitas chegando ao fim, me vi sozinho novamente no quarto do hospital. Mas, desta vez, a solidão era diferente. Eu não estava abandonado. Eu simplesmente havia superado as pessoas tóxicas que alegavam ser minha família.
no lugar deles, encontrei verdadeiro apoio em Marcos e Sofia, pessoas que largaram tudo para estar ao meu lado quando eu mais precisei. O dia seguinte traria médicos, advogados, boletins de ocorrência e o início de uma longa luta por justiça e recuperação. Mas esta noite, apesar da dor e da incerteza, senti algo inesperado pulsando em meu peito: liberdade. A liberdade que vem de finalmente aceitar uma dura verdade e decidir seguir em frente sem o peso de falsas esperanças e expectativas. Minha família me deixou sozinha em coma, mas eu não enfrentaria o futuro sozinha. E eles logo descobririam que suas ações teriam consequências que jamais imaginaram quando me deixaram para morrer ao pé daquela escada. Na manhã seguinte, acordei e encontrei Marcos já no meu quarto, com o laptop aberto e o bloco de notas cheio de anotações. Ele tinha aquele olhar focado que eu conhecia dos seus casos mais desafiadores, aquele que significava que ele estava construindo um caso metodicamente, peça por peça. Bom dia, disse ele, percebendo que eu estava acordada. Como você está se sentindo? Como se tivesse caído de uma escada, respondi, tentando dar um sorriso fraco, mas pronto para revidar. O que você tem aí? O início do nosso caso contra a sua família, disse ele, virando o laptop para que eu pudesse ver a tela. Passei metade da noite acordado reunindo provas. A boa notícia é que temos muito com o que trabalhar. Durante a hora seguinte, Marcos me explicou o que havia descoberto. Meus pais não só sacaram dinheiro das minhas contas, como também vasculharam sistematicamente minhas informações pessoais, contataram credores e até tentaram acessar minhas contas de e-mail. O banco congelou tudo e está investigando os saques fraudulentos, explicou Marcos. Seus cartões de crédito foram cancelados e iniciamos o processo de contestação das cobranças que eles acumularam. Mas isso é apenas o lado financeiro. A agressão é a acusação mais grave, e é aí que precisamos concentrar nossa atenção. O Dr. Alexander chegou para sua ronda matinal, trazendo boas e más notícias. A boa: meus exames cerebrais não mostraram danos permanentes da concussão. A ruim: o trauma raquidiano foi pior do que eu pensava inicialmente, e eu definitivamente precisaria de cirurgia para evitar complicações a longo prazo. E o basquete? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Esportes profissionais serão difíceis, se não impossíveis, depois desse tipo de lesão, ele confirmou gentilmente. Mesmo com o melhor resultado possível da cirurgia e da reabilitação, o nível de estresse físico que o basquete profissional exerce sobre a coluna provavelmente causaria sérios problemas no futuro. Assenti, engolindo em seco. Quando posso fazer a cirurgia? Podemos agendá-la para o início da semana que vem. Enquanto isso, precisamos começar a fortalecer você o máximo possível. A fisioterapia começa amanhã, apenas alguns exercícios leves para prevenir atrofia muscular. Depois que o Dr. Alexander saiu, virei-me para Marcos, com lágrimas nos olhos, mas determinação na voz. Eles não me machucaram apenas. Roubaram minha carreira, meu futuro, tudo pelo que trabalhei, sumiu num instante porque Vanessa não suportava me ver ter sucesso. Eu sei, disse Marcos, pegando minha mão. E vamos fazê-los pagar por cada detalhe. Sofia já está em negociações com a diretoria do time. Pode haver opções para você no Blaze, mesmo que não possa jogar, cargos de treinador, desenvolvimento de talentos, trabalho administrativo. Nada está decidido ainda. Mais tarde naquela tarde, o detetive Rivera, do Departamento de Polícia de Boston, chegou para colher meu depoimento. Ele era um homem sério, de olhos gentis, do tipo que já tinha visto de tudo, mas não se deixou endurecer completamente. Quero deixar claro o que você está alegando, disse-lhe depois que terminei de relatar os eventos. Você está dizendo que sua irmã empurrou deliberadamente escada abaixo com a intenção de causar-lhe lesões corporais graves, e que seus pais não só não procuraram atendimento médico imediato, como também roubaram seus bens pessoais e financeiros. Sim, confirmei. E há testemunhas. Meu irmão Noah estava lá. Ele viu tudo. O detetive Rivera anotou. Vamos entrevistar todas as partes envolvidas. Você tem alguma outra evidência para sustentar suas alegações? Marcos se manifestou. Temos os registros bancários e de cartão de crédito mostrando transações não autorizadas depois que Robin foi hospitalizada. Também temos registros hospitalares mostrando que familiares recolheram seus pertences pessoais, mas não perguntaram sobre seu estado de saúde. Isso comprova o roubo. O detetive Rivera assentiu.
A agressão é mais complicada sem provas diretas ou testemunhas colaborativas. Pode haver algo mais, eu disse, uma lembrança vindo à tona de repente. A senhora Jenkins, nossa vizinha. A câmera de segurança dela aponta para a nossa porta da frente. Se estivesse gravando naquela noite, poderia ter capturado Vanessa e eu pela janela. A expressão do detetive Rivera se iluminou ligeiramente. Isso é muito útil. Vamos investigar imediatamente. Depois que ele saiu, Marcos fez algumas ligações para investigar a pista das imagens de segurança. Para nossa surpresa e alívio, a senhora Jenkins não só tinha as imagens como estava ansiosa para ajudar. Ela sempre foi gentil comigo, frequentemente assistindo aos meus jogos do ensino médio quando meus pais não se importavam. Ela disse que a câmera definitivamente capturou a frente da sua casa, incluindo partes da entrada visíveis pela janela lateral, relatou Marcos após falar com ela. Ela está entregando as imagens para a polícia agora mesmo. Outra evidência inesperada surgiu quando Marcos estava vasculhando meus pertences recuperados. Meu celular, que minha família havia tomado, mas que a polícia recuperou durante a investigação inicial, estava gravando áudio no momento do incidente. Você deve ter acionado o aplicativo de gravação de voz sem querer antes da discussão começar, explicou Marcos, com a voz cheia de excitação controlada enquanto tocava a gravação para mim. A qualidade não era perfeita, mas era claro o suficiente para ouvir as acusações raivosas de Vanessa, a fria rejeição dos meus pais ao meu sucesso e, finalmente, o momento crucial: você sempre faz isso. Se faz de vítima quando as coisas não saem do seu jeito. Pobre Robin, tão incompreendida, tão subestimada. Não estou interpretando nada. Só preciso de um minuto sozinha. Sozinha? Quer ficar sozinha? Tudo bem. Então vieram os sons da luta, meu grito ao cair, os baques terríveis enquanto meu corpo batia em cada degrau e, finalmente, o mais condenável, a voz fria da minha mãe: ela mereceu. Seguida pela resposta igualmente assustadora do meu pai: peguei a carteira e o celular dela. Precisamos dos cartões e senhas dela antes que mais alguém se envolva. A gravação continuou por mais alguns minutos, registrando a discussão sobre como acessar minhas contas e o que dizer às pessoas sobre minha ausência. Isso é melhor do que qualquer testemunha, disse Marcos, com os olhos arregalados. São eles, nas próprias palavras deles, não só deixando de te ajudar após o ataque, como planejando ativamente roubar você enquanto você estava inconsciente. Com a gravação de áudio e as imagens de segurança da senhora Jenkins, o detetive Rivera conseguiu agir rapidamente. Mandados de prisão foram emitidos para Vanessa sob a acusação de agressão agravada e para meus pais sob a acusação de roubo, fraude e negligência criminosa. Enquanto a máquina jurídica começava a funcionar, concentrei-me na minha recuperação física. Os dias se misturavam em uma rotina de controle da dor, sessões de fisioterapia e preparativos para a minha próxima cirurgia. Sofia dividia seu tempo entre o hospital e reuniões com a diretoria do Chicago Blaze, lutando para salvar o que pudesse do meu contrato. Eles se solidarizam com a sua situação, relatou ela após uma reunião particularmente longa. Estão explorando opções para um contrato modificado que incluiria um cargo na organização enquanto você se recupera, com a possibilidade de ativar o contrato de jogadora se você puder retornar às quadras. Foi a notícia mais esperançosa que ouvi desde que acordei no hospital, um pequeno raio de luz na escuridão que envolvia minha vida. 5 dias depois de recuperar a consciência, enquanto eu terminava uma sessão de fisioterapia, a enfermeira Isabelle entrou correndo no quarto, com uma expressão alarmada. Sua família está aqui, disse ela num sussurro apressado. Todos eles. Estão exigindo vê-la, dizendo que houve um mal-entendido sobre a investigação policial. A segurança está tentando mantê-los no saguão, mas estão fazendo um escândalo. Minha frequência cardíaca disparou, e o monitor ao lado da cama apitou em resposta ao meu estresse repentino. Marcos, que estava sentado num canto revisando documentos legais, levantou-se imediatamente. Eles não têm o direito de estar aqui, disse ele, já pegando o celular. Vou ligar para o detetive Rivera. Não os deixe chegar perto deste quarto. Mas, mesmo enquanto ele falava, vozes alteradas podiam ser ouvidas no corredor, ficando mais altas à medida que se aproximavam, o tom autoritário do meu pai, a indignação aguda da minha mãe, as acusações raivosas de Vanessa. Ela é nossa filha. Temos todo o direito de vê-la. Isso tudo é um mal-entendido. Robin está confusa por causa dos medicamentos.
Ela está mentindo sobre tudo. As vozes estavam bem do lado de fora da minha porta agora, e me vi encolhendo contra os travesseiros, um medo genuíno me percorrendo. Essas pessoas, esses estranhos que compartilhavam o meu sangue, já haviam demonstrado quão pouco valorizavam a minha vida. O que fariam se entrassem no meu quarto? Assim que a maçaneta da porta começou a girar, uma nova voz se juntou à cacofonia no corredor, calma, mas com uma autoridade inconfundível. Kenneth Coleman, Linda Coleman, Vanessa Coleman. Sou o detetive Rivera, do Departamento de Polícia de Boston. Acredito que vocês já estejam cientes da ordem de restrição que os proíbe de entrar em contato com Robin Coleman. Vou ter que pedir a todos que se afastem dessa porta imediatamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Em seguida, ouviram-se os sons de protesto, rapidamente interrompidos pela resposta sensata do detetive Rivera. Você pode sair voluntariamente ou pode sair algemado por violar uma ordem judicial. A escolha é sua, mas você tem cerca de 10 segundos para decidir. Mais murmúrios raivosos, o som de passos se afastando e, em seguida, uma batida suave na minha porta. Senhorita Coleman, aqui é o detetive Rivera. Sua família está sendo escoltada para fora do local. Posso entrar? Quando dei permissão, ele entrou, seguido por um policial uniformizado que permaneceu junto à porta. A expressão do detetive Rivera era uma mistura de preocupação profissional e simpatia pessoal. A senhora está bem? Perguntou. Assenti, embora minhas mãos ainda tremessem. Obrigado por chegar tão rápido. Felizmente, eu já estava a caminho para atualizá-lo, explicou ele. Concluímos nossa investigação e o promotor decidiu prosseguir com todas as acusações. Sua família será formalmente indiciada na próxima semana. Considerando o que acabou de acontecer aqui, não ficaria surpreso se o juiz negasse a fiança, pelo menos para sua irmã. Foi uma pequena vitória, mas importante. Minha família enfrentaria consequências por seus atos e seria responsabilizada de uma forma que provavelmente nunca havia experimentado antes. Quando o detetive Rivera saiu, prometendo deixar um policial do lado de fora do meu quarto pelo resto da minha internação, senti uma estranha mistura de emoções, alívio por o perigo imediato ter passado, satisfação por a justiça estar sendo feita, mas também uma profunda tristeza pelo que poderia ter sido, pela família amorosa que eu sempre quis, mas nunca tive. Marcos voltou para perto da minha cama, pegando minha mão. Está quase acabando, disse-lhe suavemente. Em breve, eles não poderão mais te machucar. Nunca vai acabar, respondi, com a realidade da minha situação pesando sobre meus ombros. Eles ainda são minha família, as pessoas que me criaram, as pessoas que deveriam me amar. Como vou superar isso? Construindo algo melhor, disse-lhe com firmeza. Cercando-se de pessoas que realmente se importam com você, que te apoiam, que celebram seus sucessos em vez de se ressentir deles. Criando uma nova família, baseada no amor e no respeito, e não no sangue. Enquanto eu olhava para aquele homem que havia largado tudo para estar ao meu lado, que lutava por mim com todos os recursos à sua disposição, percebi que talvez eu já tivesse começado a construir aquela nova família e, talvez, apesar de tudo que eu havia perdido, valesse a pena se apegar a ela. O dia da audiência chegou 6 semanas após a minha queda. Eu havia passado por uma cirurgia na coluna 2 semanas antes e, embora o procedimento tivesse sido bem-sucedido, eu ainda estava fraco e com dores consideráveis. Os médicos me desaconselharam a comparecer ao tribunal, preocupados com o desgaste físico e emocional que isso representaria para o meu corpo em recuperação, mas eu estava determinado a estar lá, a olhar minha família nos olhos enquanto eles enfrentavam as consequências de suas ações. Não se tratava de vingança, disse a mim mesma. Tratava-se de me defender, de me recusar a continuar sendo vítima. Você tem certeza disso? Perguntou Marcos naquela manhã, enquanto me ajudava a sentar na cadeira de rodas que seria meu auxiliar de locomoção por um futuro próximo. Ninguém te culparia por assistir aos procedimentos remotamente. Preciso estar lá, insisti. Preciso que eles me vejam, que saibam que não me destruíram, mesmo que tenham se esforçado ao máximo. O tribunal estava lotado quando chegamos. A notícia do caso havia vazado para a imprensa, a história de uma atleta profissional traída pela própria família, sensacionalista demais para ser ignorada. Câmeras dispararam enquanto Marcos me levava pelo corredor central até nosso lugar ao lado da promotora, a promotora assistente de Liam Carter.
Você está pronta para isso? Perguntou ela baixinho, com uma expressão simpática, mas profissional. Todos estarão aqui, e os advogados deles provavelmente tentarão pintá-la como agressora ou sugerir que a queda foi um acidente que você está explorando para obter ganhos financeiros. Estou pronta, assegurei-lhe, embora meu coração estivesse disparado. Temos as provas. A verdade está do nosso lado. A porta lateral se abriu e 3 figuras foram conduzidas por oficiais do tribunal, meus pais e Vanessa, todos vestidos com roupas conservadoras que não conseguiam esconder a raiva e o ressentimento em suas expressões. Pareciam menores, de alguma forma menos intimidadores do que me lembravam, apenas pessoas comuns que haviam feito algo extraordinariamente terrível. Ao se sentarem à mesa da defesa, seus olhos percorreram a sala do tribunal e finalmente pousaram em mim. O rosto do meu pai endureceu. O olhar da minha mãe se desviou, incapaz ou relutante em manter contato visual. Mas Vanessa me encarou diretamente, sua expressão uma mistura de desafio e algo mais, algo que quase poderia ser medo. O processo começou com a leitura formal das acusações. Vanessa foi acusada de agressão agravada, enquanto meus pais enfrentaram acusações de roubo, fraude, negligência criminosa e conspiração. Todos os 3 se declararam inocentes, como esperado. O promotor apresentou as provas que havíamos reunido, as imagens de segurança da câmera da Sra. Jenkins, que mostravam claramente Vanessa me empurrando pela janela, a gravação de áudio do meu celular, capturando não apenas a agressão, mas também a reação insensível dos meus pais e o subsequente planejamento para roubar meus bens, registros bancários mostrando os saques e as cobranças fraudulentas e registros hospitalares documentando meus ferimentos e o comportamento da minha família. Durante toda a apresentação, observei os rostos da minha família. Meu pai manteve uma expressão estoica, embora seu maxilar tenha se contraído visivelmente quando a gravação de áudio foi reproduzida. Minha mãe enxugou os olhos com um lenço de papel, representando o papel de mãe aflita, embora não tivesse demonstrado tal preocupação quando eu estava realmente ferido. A atitude desafiadora de Vanessa gradualmente se desfez à medida que as evidências se acumulavam, substituída por um pânico crescente à medida que a realidade de sua situação se tornava clara. Os advogados de defesa fizeram o possível, sugerindo que a investida foi uma reação impulsiva em meio a uma discussão familiar que havia saído do controle, que meus pais haviam levado meus pertences apenas para mantê-los seguros, que toda a situação estava tomando proporções desproporcionais. Mas seus argumentos pareciam fracos e desesperados diante de evidências tão avassaladoras. À medida que a audiência avançava, a porta do tribunal se abriu silenciosamente e uma figura familiar entrou, sentando-se na última fileira, Charles Wilson, presidente do Chicago Blaze, o homem que apertou minha mão e me deu as boas-vindas ao time no que agora parecia ter acontecido há uma eternidade. Ele assentiu gravemente quando cruzou meu olhar, sua presença uma demonstração silenciosa de apoio que significava mais do que palavras poderiam expressar. Quando chegou a hora de considerar a fiança, o promotor Carter argumentou veementemente contra ela. Meritíssimo, os réus já demonstraram disposição para prejudicar a vítima e explorar sua vulnerabilidade para obter ganhos financeiros. Tentaram violar a ordem de restrição invadindo seu quarto de hospital à força. Representam uma ameaça constante à sua segurança e recuperação. Para minha surpresa, o juiz concordou, negando fiança aos 3 réus. Eles permaneceriam presos até o julgamento, um processo que poderia levar meses. Enquanto os oficiais de justiça se moviam para conduzi-los, meu pai finalmente olhou diretamente para mim, com uma expressão que misturava raiva e algo que poderia ser vergonha. Então, seu olhar se voltou para o fundo da sala, onde Charles Wilson estava sentado, e seu rosto empalideceu. Meu Deus, é Charles Wilson, exclamou ele, alto o suficiente para que todo o tribunal ouvisse. O presidente do Chicago Blaze está aqui. A explosão causou comoção no tribunal, com todos se virando para ver o executivo esportivo. Meu pai pareceu de repente perceber todas as implicações do que ele e o resto da minha família haviam feito, não apenas para mim pessoalmente, mas para minha carreira, meu relacionamento com uma grande franquia esportiva, meu futuro. Minha mãe, seguindo o olhar dele, ofegou e chegou a cambalear, precisando de um oficial de justiça para ampará-la. Vanessa parecia prestes a vomitar, a cor sumindo de seu rosto quando a magnitude de suas ações finalmente se fez sentir. Por um instante, nossos olhares se encontraram do outro lado da sala do tribunal. E vi algo que nunca tinha visto em sua expressão antes, arrependimento genuíno não por ter sido pega, não pelas consequências que estava enfrentando, mas talvez, apenas talvez, pelo que fizera a irmã.
Enquanto eram levados embora, Marcos apertou meu ombro gentilmente. Acabou, disse-lhe suavemente. Pelo menos esta parte. Mas eu sabia que não tinha realmente acabado. A aprovação ainda estava por vir e, além dela, o longo caminho da recuperação física, da reconstrução da minha vida e carreira a partir dos pedaços destroçados que minha família havia deixado para trás. No entanto, pela primeira vez desde que acordei naquela cama de hospital, senti uma sensação de encerramento, de um capítulo terminando e um novo começando. Depois que a sala do tribunal esvaziou, Charles Wilson foi até onde Marcos e eu esperávamos. Senhorita Coleman, disse-lhe formalmente, estendendo a mão. Em nome da organização Chicago Blaze, quero expressar nosso total apoio neste momento difícil. Obrigado por terem vindo, eu disse, genuinamente tocado pelo gesto. Sei que o time deve estar reconsiderando o contrato depois da minha lesão. Na verdade, respondeu ele, com um pequeno sorriso se formando, é por isso que estou aqui. A organização tem acompanhado sua situação de perto e já tomamos uma decisão. Embora sua carreira como jogador possa estar suspensa por enquanto, gostaríamos de lhe oferecer uma vaga como assistente técnico de desenvolvimento de jogadores, com benefícios médicos completos e uma versão modificada do seu contrato original. Se e quando você puder retornar às quadras, a porta estará aberta. A oferta foi tão inesperada, tão generosa, que por um momento não consegui falar. Depois de tudo o que aconteceu, depois da traição, da perda e da dor, ali estava um gesto de fé no meu futuro, nas minhas habilidades, no meu valor como pessoa e profissional. Não sei o que dizer, finalmente consegui dizer, com lágrimas nos olhos. Diga sim, Charles encorajou. O Blaze precisa de pessoas como você, Robin, pessoas com determinação, com coração, com a capacidade de superar adversidades. Essas qualidades não desaparecem só porque você não pode jogar agora. Então sim, eu disse, um sorriso rompendo as lágrimas. Com certeza. Ao sairmos do tribunal, repórteres se aglomeraram ao pé da escada, com câmeras disparando e microfones estendidos. Marcos começou a conduzir minha cadeira de rodas em direção a uma saída lateral para evitá-los, mas coloquei a mão em seu braço. Não, respondi baixinho. Quero falar com eles. Quero contar minha história com minhas próprias palavras. Ele hesitou, depois assentiu, entendendo que aquilo fazia parte do meu processo de cura, parte da recuperação da minha narrativa daqueles que tentaram destruí-la. Ao nos aproximarmos da imprensa, endireitei-me na cadeira de rodas o máximo que minha coluna em recuperação permitiu, levantei o queixo e me preparei para encarar o mundo nos meus próprios termos, não mais definidos pela família que me traiu, mas pela força que encontrei ao sobreviver àquela traição. 18 meses podem mudar tudo. Era nisso que eu pensava enquanto entrava em quadra pela primeira vez desde a queda, não como jogador, ainda não, mas como técnico Robin Coleman, assistente técnico de desenvolvimento de jogadores do Chicago Blaze. A jornada até aquele momento tinha sido mais longa e difícil do que qualquer coisa que eu já tivesse enfrentado. 3 cirurgias na coluna, incontáveis horas de fisioterapia, dias em que a dor era tão intensa que eu não conseguia sair da cama, noites em que os pesadelos de queda, de traição, de abandono me acordavam gritando. Mas também houve progresso. Passei da cadeira de rodas para o andador, do andador para as muletas, das muletas para a bengala. E, finalmente, no mês passado, dei meus primeiros passos sem ajuda em mais de um ano, passos pequenos e trêmulos, mas meus. O julgamento foi concluído 6 meses após a acusação. Vanessa foi condenada a 5 anos por agressão agravada, com possibilidade de liberdade condicional após 3. Meus pais receberam 3 anos cada um por seus crimes, além de ordens de restituição do dinheiro que haviam roubado. A compensação financeira não significava nada para mim, mas o reconhecimento de seus erros, o registro público do que haviam feito, significava tudo. Eu não havia falado com nenhum deles desde aquele dia no tribunal. Minha mãe havia escrito várias cartas da prisão, cheias de autopiedade e acusações mal disfarçadas de que eu havia orquestrado a queda deles. Parei de lê-las depois da terceira. Meu pai não havia se aproximado de ninguém, seu orgulho aparentemente impedindo até mesmo uma tentativa insincera de reconciliação. Mas Noah me surpreendeu. Meu irmão mais novo, que estivera presente durante o ataque, mas não participará, que não se manifestara em minha defesa, mas também não participará do roubo, entrou em contato comigo por meio de Marcos 6 meses após o julgamento. Sei que não mereço o seu perdão, escreveu ele. Fiquei parado sem fazer nada enquanto te machucavam.
Fui um covarde, mas quero que saiba que estou tentando melhorar. Cortei laços com a mamãe, o papai e a Vanessa. Estou fazendo terapia para entender por que aceitei o tratamento deles por tanto tempo. Não espero que me receba de volta na sua vida, mas eu precisava que soubesse que sinto muito. Sinto muito mesmo. Não respondi imediatamente, sem saber se podia ou deveria deixar algum membro da minha família de sangue voltar à minha vida. Mas, por fim, depois de conversar com Marcos e meu próprio terapeuta, concordei com um encontro cuidadosamente supervisionado em um local neutro. Noah estava nervoso, mexendo na xícara de café, sem conseguir me olhar nos olhos a princípio. Parecia mais velho, mais desgastado do que seus 24 anos deveriam demonstrar. Não sei como começar a me desculpar, disse ele, com a voz quase sussurrando. Então não faça isso, respondi, sem maldade. Só me diga por quê. Por que eles me odiavam tanto? Por que você concordou? A conversa que se seguiu foi dolorosa, mas necessária. Noah explicou como nossos pais sempre favoreceram Vanessa, como sua constante necessidade de atenção e validação moldou nossa dinâmica familiar desde o início, como ele, sendo o caçula, aprendeu cedo que ficar do lado de Vanessa e de nossos pais era o caminho de menor resistência. Nunca foi sobre você, ele disse. Na verdade, não. Era sobre eles, suas inseguranças, sua visão distorcida do mundo. Vanessa não suportava que você fosse realmente talentosa, realmente bem-sucedida por mérito próprio, quando lhe disseram a vida toda que ela era especial, mas nunca conseguiu provar isso. E mamãe e papai não conseguiam lidar com o fato de você ter sucesso sem a ajuda deles, com o fato de você não precisar deles como Vanessa. Eu não havia perdoado naquele dia, nem no nosso próximo encontro, nem na vez seguinte. O perdão, eu havia aprendido, não era uma decisão única, mas um processo que exigia tempo e esforço de ambos os lados. Mas eu o havia permitido voltar à minha vida de forma limitada. E, com o tempo, começamos a construir algo novo, algo provisório, mas potencialmente real. Marcos tinha sido meu porto seguro durante todo o processo. Ele se mudou para Chicago comigo quando aceitei o cargo de coach, abrindo uma nova filial do seu escritório de advocacia lá. Nosso relacionamento se aprofundou durante a crise, forjado no fogo da luta compartilhada. 6 meses antes, ele me pediu em casamento, e eu aceitei sem hesitar. Sofia também permaneceu uma presença constante, servindo como mentor em minha nova função de treinadora, me guiando na transição de jogadora para professora. Foi ela quem sugeriu que eu poderia eventualmente voltar a jogar, não em nível profissional, talvez, mas de alguma forma. O corpo se lembra, ela me disse durante uma sessão de terapia particularmente difícil, quando eu lutava para reaprender movimentos que antes eram tão naturais quanto respirar. E o coração também. Você continua sendo uma atleta, Robin, independentemente de voltar a pisar em uma quadra profissional ou não. A organização Chicago Blaze foi fiel à sua palavra, honrando seu compromisso comigo, mesmo quando os meses de recuperação se estenderam por 1 ano e depois mais. Charles Wilson se tornou uma espécie de figura paternal, acompanhando meu progresso regularmente, sempre com genuína preocupação, em vez de obrigação corporativa. E agora, lá estava eu, na quadra novamente. Os jogadores novatos com quem eu havia sido designado para trabalhar estavam se aquecendo, sem saber da importância daquele momento para mim. Para eles, eu era apenas o treinador Coleman, o jovem assistente com a expressão séria e um leve mancar enquanto os observava treinar, oferecendo orientações ocasionais sobre forma ou estratégia. Senti uma estranha sensação de paz tomar conta de mim. Este não era o futuro que eu havia imaginado para mim todos aqueles anos atrás, praticando sozinho na chuva. Mas era um futuro, mesmo assim, com propósito e significado, um futuro que eu havia lutado arduamente para criar das cinzas da traição. A jornada me ensinou muitas coisas, mas talvez a mais importante tenha sido esta: família não se define pelo sangue. Ela se define pelo amor, pelo apoio, pelas pessoas que estão ao seu lado nos seus momentos mais sombrios e acreditam em você quando você não consegue mais acreditar em si mesmo. Marcos, Sofia, Charles, os companheiros de equipe que me visitaram no hospital, os fisioterapeutas que celebraram cada pequena vitória comigo, eles eram minha verdadeira família. Treinadora Coleman, uma das novatas se aproximou, com a bola na mão, interrompendo meus pensamentos. Você poderia me mostrar esse movimento de novo? Aquele em que você desloca o peso do corpo para criar espaço para o arremesso? Sorri, pegando a bola dela.
Meus movimentos estavam mais lentos do que antes, mais deliberados, mas a memória muscular ainda estava lá, o conhecimento ainda intacto. Assim, demonstrei, sentindo o ritmo familiar do jogo fluir através de mim. É tudo uma questão de timing e confiança, acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. A jovem jogadora assentiu, com uma expressão séria enquanto tentava imitar meus movimentos. Eu a observava, oferecendo correções, encorajamento, coisas que eu um dia desejei, mas nunca recebi da minha própria família. Mais tarde naquela noite, enquanto Marcos e eu estávamos sentados na varanda do nosso apartamento com vista para o horizonte de Chicago, compartilhei esses pensamentos com ele. Acho que finalmente estou em paz com o que aconteceu, disse eu, observando o pôr do sol sobre a cidade que se tornará nosso lar. Não porque eu tenha esquecido ou porque às vezes não dói mais, mas porque agora consigo ver que isso me trouxe até aqui, a esta vida, a estas pessoas, a você. Ele pegou minha mão, sua expressão suave sob a luz fraca. Sabe o que me impressiona em você? Não é que você tenha sobrevivido ao que fizeram com você. É que você se recusou a deixar que isso a definisse. Você pegou toda aquela dor e a transformou em algo lindo. Não sozinho, lembrei-o, eu nunca teria conseguido sozinho. Ninguém deveria ter que fazer isso, ele concordou. É esse o ponto, não é? Não fomos feitos para enfrentar os desafios da vida isolados. Fomos feitos para nos apoiarmos mutuamente, para sermos melhores juntos do que jamais seríamos separados. À medida que a escuridão caía e as luzes da cidade começavam a cintilar como estrelas terrestres, pensei na longa estrada que me trouxera até ali, na família que havia perdido e na família que havia encontrado. Pensei nos jovens jogadores que agora treinava, na possibilidade de um dia poder ajudar alguém a encontrar seu caminho, sua força, sua voz. A dor da traição sempre faria parte da minha história, uma cicatriz que nunca desapareceria completamente. Mas não era mais a história toda, não era mais o capítulo definitivo. Era apenas uma parte de uma narrativa maior, que continuava a se desenrolar de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. E naquele momento, observando a noite cair sobre Chicago, minha mão na de Marcos, meu futuro se estendendo diante de mim com possibilidades que eu estava apenas começando a explorar, eu soube que não havia apenas sobrevivido à traição da minha família. Eu a havia transcendido. Você já teve que reconstruir sua vida depois que alguém em quem confiava o traiu? Como encontrou forças para seguir em frente? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. E se essa jornada de superação da traição familiar ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que família nem sempre é de sangue, mas sim das pessoas que estão ao seu lado quando mais importa. Obrigada por ouvir. E lembre-se, a família que você escolhe costuma ser mais forte do que a família em que você nasceu.